Já aconteceu com você de quando chega na hora da prova e você não consegue passar a sua ideia da cabeça para o papel? Então, geralmente isso acontece na segunda fase dos vestibulares, que são aquelas provas escritas. Então, o que acontece? Quando chega na hora da prova, a gente lê o enunciado, às vezes pode ficar com dificuldade de ler o enunciado, entender o que ele está falando. A gente pode até entender o que ele está falando e saber mais ou menos como é que é a resposta, mas na hora de escrever aquele negócio não sai. Então, se você tem essa dificuldade, hoje eu trouxe a solução para você. Então, o primeiro passo é você entender a questão. E dentro dessa parte de entender a questão, existem duas partes. Primeiro, você precisa saber a ordem correta de se iniciar uma questão de história. Que eu sempre venho falando que a maneira correta de se fazer uma questão é você começando pelo enunciado, entendendo o que ele está pedindo, depois você vai para o texto ou a imagem que ele disponibiliza, algum documento à parte que ajude a responder a questão, depois você volta para o enunciado para relembrar aquilo que ele está pedindo e juntar com aquilo que você já leu, daquele material que ele complementou, e aí sim, depois você começa a tentar responder a questão. E a segunda parte, dentro disso, de entender uma questão, você precisa entender o que significa cada comando numa questão. Então, para vocês entenderem o que eu quero dizer com saber o que significa cada comando da questão, são os verbos que são um comando daquilo que o corretor quer que você responda, para ele te direcionar para onde você tem que observar para conseguir responder aquela questão. Então, se numa questão ele fala, explique o que é o despotismo esclarecido. Então, você tem que explicar, tem que dar detalhes. Então, você tem que falar as características do despotismo esclarecido. Também tem o identifique. O identifique, ele pode acabar confundindo, porque parece que ele quer que você só aponte algumas coisas e, na verdade, quer que você dê características daquilo que ele pediu. O cite, ele quer algo mais sucinto, então ele quer que você apenas pontue algumas coisas. Então, cada comando ele tem um nível de complexidade. O cite é considerado o mais fácil, o explique é o mais ou menos, e quando chega no analise, ele já é considerado um comando mais complicado e que com certeza na alternativa, se aparecer algum desses três, dependendo do que aparecer, o valor da alternativa vai ser diferente. Então você precisa se atentar a isso. Então a segunda coisa que você precisa fazer depois que você já observou toda a questão, já viu o comando, já fez aquela ordem correta de se iniciar uma questão, a segunda coisa que você precisa fazer é separar em tópicos aquilo que você acha que deveria ser a resposta daquela questão. Então, ele está pedindo as características. Você coloca em tópicos as principais características. Você não elabora de vez a questão. Você coloca em tópicos as palavras ou os conceitos que você acha mais importante que deveria estar na resposta daquela questão. E aí, o terceiro passo é você realmente redigir aquela questão. Pode ser já no caderno oficial ou você faz um rascunho, mas isso você tem que ver de acordo com o tempo. E uma observação é que você conseguir responder uma questão da melhor maneira possível, que você não tenha mais dificuldade, você só vai conseguir fazer isso se você for praticando toda vez que você vai fazer um exercício, pode ser aqueles de xizinho que a gente conhece, você deixa um tempo para aqueles exercícios que são de escrever. Então, se você fez 10 daquele de xizinho, você faz 1 ou 2 daqueles de escrever. Então, sempre separe um tempo todo dia para você fazer essas questões, principalmente para aquelas matérias que são cobradas na sua segunda fase, se a sua segunda fase tiver as questões dissertativas. E aí uma dica para esse tipo de questão é não tente encher linguiça na hora de fazer essa questão. Os corretores odeiam isso e eles já estão corrigindo milhares de provas, e se você fica ainda enchendo linguiça, fazendo ele perder o seu tempo, ele não vai gostar mais de você por causa disso, muito pelo contrário, ele vai gostar menos. Então sempre seja objetivo na sua resposta, mas também não seja tão objetivo, que nem no caso daquele comando cite, você não pega e coloca já só o que está citando. Você começa, de acordo com não sei o que, pá, coloca a resposta. Mas se vocês quiserem, eu deixo mais dicas para vocês de como fazer as respostas da segunda fase. Tá certo? Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilha com os amigos,
Coloque aqui nos comentários se vocês querem que eu coloque mais dicas sobre como fazer questões para a segunda fase. Muito obrigada e até a próxima!